Salve galera, beleza? Você está na Maré da História, o canal favorito do trabalhador moderado, do social-democrata, e hoje a gente vai tentar entender o que é a social-democracia, o que é a esquerda moderada, a partir sobretudo da obra de Bernstein. Eu não sei pronunciar o nome dele direito, mas é um dos grandes clássicos da social-democracia junto com Karl Kautsky, beleza? Que são nomes poucos conhecidos, né? Geralmente quando a gente fala em socialismo, em esquerda, a gente atribui tudo ao comunismo como se fosse uma coisa só e confunde alho com bugalhos e faz uma bagunça sem fim, né? Então, antes de qualquer coisa, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, principalmente seu comentário, que é o mais importante para que a gente possa debater, conversar, eu ouvir sua opinião, saber que você está aí e se inscrever no canal também, que é muito importante, beleza? Então, sem delongas, vamos logo ao vídeo. Gente, primeiro, como eu sempre digo, é uma série de vídeos, você precisa acompanhar os outros vídeos que eu postei, sobretudo sobre o comunismo marxista, sobre o anarquismo, sobre o liberalismo, sobre o conservadorismo que está ali junto com o liberalismo, sobre classe social e o principal, o vídeo inicial dizendo como que se estuda ideologia política, apresentando o método, né? Porque aqui é um canal de estudo, né? Ou se pretende, pelo menos, e não um canal de entretenimento ou de militância política, beleza? Então eu tenho um método para explicar, porque no vídeo sobre o comunismo veio muita gente lá, né? Tava tudo de boa até então, e começa a aparecer gente muito cheia de muito inflamados nos comentários. E nenhum problema, nada contra. Só prova a tese do Marx, né? Porque ele começa o Manifesto Comunista falando disso justamente, né? De que as pessoas se inflamam quando ouvem o nome comunismo porque sabem que é uma ameaça à sociedade vigente. Então, é até uma contrastação da teoria marxista, aqueles comentários, né? Então eu deixo lá como forma ilustrativa. Bom, e para a gente entender a social-democracia, a gente parte ali do vídeo sobre o Marx, né? Que a gente viu que os comunistas, eles partem ali na Alemanha, principalmente, né? Na Liga dos Justos, que depois vai se tornar a Liga dos Comuns, a Liga dos Comunistas, da qual o Marx escreve em 1848 o Manifesto do Partido Comunista. E eles, dentro das propostas socialistas, adotam uma postura revolucionária. Bom, não foram os comunistas, nem o Marx, nem o Engels que inventou a revolução, né? A revolução começa com a burguesia, primeiro na Inglaterra, com a Revolução Gloriosa, depois nos Estados Unidos, com a Revolução à Independência Americana e, sobretudo, com a Revolução Francesa. Então, não foram os marxistas que inventaram o programa revolucionário em si. Eles propõem um programa revolucionário voltado para a classe trabalhadora. Mas as revoluções já aconteciam e mesmo sem ideias, né? Porque a gente vê aqui que a ideologia não surge do nada na cabeça de alguém, mas é uma movimentação política, tem contexto. Todo texto tem contexto, né? Não é o texto que influencia o mundo, né? O Marx pensa e aí acontece. Não, ele fazia parte de uma organização e tudo mais. Em 1830 e 1820, também tem uma série de revoluções que os próprios historiadores liberais classificam como revoluções burguesas. E os marxistas também a classificam assim. Em 1848, quando é lançado o Manifesto Comunista, tem a Primavera dos Povos, que segundo Hobsbawm, né, que é um historiador que a gente usa aqui como referência, foi uma das maiores revoluções em questão territorial e até de intensidade ali da Europa. E é nesse contexto de 48 que surgem algumas propostas revolucionárias para a classe trabalhadora. E não é só o marxismo, por exemplo, o anarquismo também se propunha fazer uma revolução por meio da violência. Você percebe isso muito nos textos do Bakunin, por exemplo, do Kropotkin e do Malatesta. Mas isso também era defendido por autores liberais nos contextos revolucionários, né? Thomas Paine, por exemplo, e muitos outros. Beleza. Então, de 48 até de 1848 a 1871,
esse programa revolucionário, guiado sobretudo pela Liga dos Comunistas ali, vai ganhar força dentro da classe trabalhadora, né? Mesmo porque, quando você estuda a história dos trabalhadores, tem um vídeo aqui sobre a formação da classe operária inglesa, a gente vê que as formas que eles tentaram entrar na política inglesa, de forma legal, no parlamento, foram todas rechaçadas com violência. A gente tenta entender naquele vídeo como que o movimento operário foi se radicalizando, né? E como que o pessoal da base, os trabalhadores de base, na época da Revolução Francesa, por exemplo, os sans-culottes, como que eles já empregavam a violência, né? E aí a gente pega os estudos sobre a economia moral no Thompson, sobre os motins, sobre os saques que aconteciam na cidade e sobre o encobrimento, isso antes de socialismo, de social-democracia, de qualquer coisa, antes de 1820, né? Como que a comunidade encobria estas questões, esses desvios sociais que aconteciam de forma coletiva, né? Como os motins do pão, por exemplo. Bom, e creio que esta onda revolucionária mais intensificada e com um programa esclarecido de tomada de poder ou destruição do poder, sejam os anarquistas, sejam os comunistas, vai ganhar força na Internacional dos Trabalhadores, né? Então vai ganhar essa noção também de internacionalismo, não só os comunistas, mas praticamente todas as correntes de esquerda daquele período, porque aqui, gente, estudar um período não é estudar o processo inteiro, né? Estudar as origens não é estudar o processo. Então depois vão ter que criar nuances, detalhes, questões que vai envolver a esquerda com o nacionalismo, mas nesse período de 48 a 70 e pouco, até 80 principalmente, acho que é 76 quando acaba a Internacional dos Trabalhadores, é uma tendência do movimento trabalhista. O quê? O internacionalismo, por exemplo, e as propostas revolucionárias. Os blanquistas eram revolucionários, os marxistas, os anarquistas, né? E muitos socialistas também, de modo geral, que não eram nem anarquistas e nem comunistas, também declaravam revolucionários. Era uma tendência da época. E isso vai ganhar seu apogeu, digamos assim, não do ponto de vista da extensão do território, né, porque isso aí foi em 48 mesmo, em 1871, com a Comuna de Paris e outras insurreições que aconteceram na França. Aquilo ali é muito importante na história da memória do operariado, né, europeu. Mas que a Comuna de Paris acho que talvez a primeira tentativa bem sucedida de tomada do poder, mesmo que durante um curto período, isso forma-se uma certa energia no imaginário e na memória da história da classe trabalhadora. Mas a Comuna de Paris é reprimida, né? E a partir ali dos anos 80, 1880, 1890, 1900 e 1910, tendências não revolucionárias começam a ganhar espaço dentro de partidos políticos, né? Então começa a se formar os famosos partidos sociais-democratas, porque primeiro a Internacional dos Trabalhadores se dissolve, a briga entre os anarquistas e comunistas e socialistas, e dá um quebra-pau ali, os anarquistas montam sua própria organização internacional, os socialistas, e aí começam a se formar partidos a âmbito nacional, como sindicatos gerais também, né? E esses partidos, chamados na sua maioria de sociais-democratas, vão reunir uma gama de diversas correntes que a gente estudou aqui, cooperativistas, furrerianos, oianos, sansimonianos, marxistas, só os anarquistas que se recusavam, em sua maioria, a participar dos partidos políticos. No entanto, era muito ainda heterogêneo as correntes nos partidos sociais-democratas. Alguns um tanto quanto mais reformistas, mas ainda muitos com a proposta revolucionária, tendo as ideias de Marx, sobretudo o Partido Social-Democrata alemão e também o Partido Social-Democrata russo depois, as ideias teóricas marxistas, as teses políticas, as teses pretensiosamente científicas, sociológicas do Marx, como referência
para luta política, para atuação política. Então, a ideia de ditadura do proletariado, que para o Marx, qualquer Estado é ditadura, né? Então não existe, pode ter uma ditadura democrática, burguesa, isso não é contraditório no pensamento marxista, né? Porque todo Estado é uma ditadura, em alguma instância, uma ditadura, mesmo que velada, de uma classe sobre a outra. Então, é necessário se estipular a ditadura do proletariado, que para eles também pode ser chamada como democracia operária, dá na mesma. Não era tão contraditório ali no século XIX essas terminologias. A gente vai deixar de lado aqui o nacionalismo, que também é muito importante a partir de 1871, mas talvez eu grave um outro vídeo, tá? Ou quando eu for falar do fascismo eu venha comentar. Esses partidos sociais-democratas vão ganhando cada vez mais espaço, cada vez se tornando partidos de massa, e dois casos que a gente pode debater aqui, que é o da Alemanha e o da Rússia, né? No caso da Rússia, posso resumir aqui, o Partido Social Democrata dos Trabalhadores Russos vão ter duas correntes, uma mais radical, centrada nas teses do Marx, como a luta de classes, como a ditadura do proletariado, como a própria revolução como meio inegociável para a transformação social, liderados ali por Lenin, que são os famosos bolcheviques. E há também socialistas, né, socialistas de esquerda, os mencheviques, que tinham uma visão tanto quanto mais moderada, mais gradual, tentando fazer uma conciliação de classes. Então essas duas facções vão brigar ali dentro do Partido Social Democrata, e os bolcheviques vão acabar sendo vitoriosos nessa luta política, né? E é justamente o Lenin que já vinha debatendo desde o começo do século XX com os sociais-democratas alemães, o Kautsky e o Bernstein, sobre a importância de se manter as teses centrais do Marx, como a luta de classe, como a ditadura do proletariado, como a revolução, e o Partido Social Democrata, pouco a pouco, vai abandonando essas teses. O Bernstein, né, que é esse autor aqui, ele vai apresentar as teses abandonando, por exemplo, o conceito de luta de classes, abandonando o conceito de ditadura do proletariado, adotando uma postura de conciliação de classes, uma visão de democracia operária, renegando assim drasticamente a ideia de ditadura do proletariado, e também uma ideia de abandono da tese revolucionária para uma tese reformista, de mudando a sociedade, o capitalismo, por vias parlamentares, por vias legais, e reformulando, mas sem perder de vista o horizonte socialista. Então, os sociais-democratas querem chegar ao socialismo, mas não por meio das revoluções. Então, o Bernstein ele vai começar a disputar bastante ali no partido. Ele era muito amigo inclusive do Engels, né, e tal, dito como um seguidor, era para ser assim o Marx, Engels e Bernstein, né, depois, mesmo porque o Marx e o Engels participavam do Partido Social Democrata alemão, mas a partir de 1903, quando o Engels já estava morto, ele começa a apresentar essas novas teses, não são aceitas no partido, né, que continua ainda com a proposta revolucionária, mas de 1903, nos congressos até os anos 20, essas teses vão ganhando cada vez mais espaço, até que o Partido Social Democrata Alemão, ali na década de 20, na década de 30 do século 20, eles abandonam definitivamente as teses de luta de classe, a tese de ditadura do proletariado, a tese de revolução como meio para chegar ao socialismo, adotam as teses que se torna, então, a partir de então, a social-democracia é uma coisa separada dos marxistas, né, que já vinha se separando desde da Revolução Russa ali já. E é isso, né? As origens não explicam os processos, então não é porque eles estiverem em algum momento unidos que é a mesma coisa, necessariamente, mesmo porque eles vão se tornar diametralmente opostos, né? As teses centrais do marxismo
serão abandonadas pela social-democracia, embora se mantenha muitas teses do Marx, né? Como, por exemplo, a ideia de valor-trabalho, a ideia de o valor de uso, valor de troca, ideias de muitos outros socialistas, né, como o Saint-Simon, a ideia de industrialização se mantém, do Owen, como as cooperativas. Então a social-democracia apoiava muito a noção de cooperativismo, de associações cooperativas, de tentar criar uma economia cooperativista. Mas a social-democracia não nega que o Estado deve ser gerido por um partido e pelos trabalhadores para os trabalhadores, mas mantendo a noção de democracia, de república, né? Então o Bernstein, em certa altura, até diz que o socialismo é uma continuação, ou a social-democracia é uma continuação racional do liberalismo, na visão dele, né? Que o socialismo carrega consigo noções liberais, sobretudo o socialismo democrático, que não há contradição nenhuma nisso, né? Esses partidos sociais democratas propriamente ditos, né, os que já não são mais marxistas nem revolucionários, nascem geralmente do seio do proletariado, dos sindicatos, etc. E é este Partido Social Democrata Alemão, por exemplo, ligado aos sindicatos alemães, que vai gestionar a República de Weimar, da qual em 1933 vai ter a ascensão do nazismo. E aí a gente vai poder estudar qual que é a relação da social-democracia, da esquerda daquele período, dos partidos políticos, com a ascensão do nazifascismo ou do fascismo ali na Europa, beleza? Mas esse é o assunto para o próximo vídeo. Se você tiver alguma contribuição, alguma dúvida, algo a dizer, deixe seu comentário aí, que é muito importante. Se inscreve no canal, deixa seu like. E é isso, aqui é só uma amostra do que é a social-democracia. Vai estudar, meu amigo. Tamo junto, é nóis, galera.